Senhor, nessa tarde, início de noite. Seja louvado, Senhor, Pai. Onde você está nesse lugar, tenha reverência ao nosso Senhor. Lembre das grandes maravilhas que Ele fez. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. E mais aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei-vos seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, oh. Te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, oh, oh. Seja louvado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno e louvado seja o teu santo nome, Deus. Seja louvado nesse lugar. Oh, oh, oh. Exalte nosso Senhor. Seja a honra, seja a glória a Ti, Deus. Toda a majestade, o poder. Jesus. Magnífico Tu és, Senhor.
você está na sua casa, abre o seu coração ao Senhor, porque Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar, nos perdoar e para que a gente venha ter vida eterna. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Diga ao Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus e vivo estás, enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, irei pra glória ao meu Jesus que vive estás. Cante comigo aí onde você estiver, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive estás, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus e vive está. Adora o Senhor, adora o nosso Deus que vive está.
o seu santo nome, Pai. Oh, aleluia. Nada além do sangue. Seu sangue nos lavou, nos libertou. Glorificado seja o nome do Senhor. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Sua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, restauração, e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceito como amigos de Deus, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Diga ao Senhor: e eu sou livre. Sou livre, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre, e sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. E a neve, e algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Que a neve, e algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a
Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Depois do devocional, nosso irmão Marcos, nosso irmão Mateus, temos uma palavra de Deus para a sua vida hoje. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu espero hoje estar contribuindo para o teu crescimento, para a tua unção e para a autoridade do Senhor Jesus. Enquanto Marcos, você pode sentar, o Mateus também, que é ao vivo, você sabe, entendeu? Tenha paciência, que tudo está se encaixando em Cristo Jesus. E, amado, hoje é uma data muito, mas muito especial. É uma data em que comemoramos a Semana Santa, e hoje é domingo de Páscoa, onde o Senhor Jesus, há mais de 2000 anos atrás, veio a ressuscitar. Ele veio trazer esperança para o mundo. E através dessa palavra eu quero falar contigo. Quero falar com você que está me ouvindo agora, você que é membro da igreja, você que é amigo, você que é simpatizante, você que de repente passou pelo Facebook e está aí, quero ouvir hoje uma palavra de Deus. Eu quero dizer para você, amado, que Deus ele está no controle absoluto de todas as coisas. O Senhor ele está, amado, no controle e na essência de glória e de graça. Porque sem Deus, amado, nada pode prosperar, nada pode proceder. E eu quero dizer para você uma coisa que é muito verídica, uma coisa que é muito certa. Logo no começo dessa pandemia, de tudo isso que ia acontecer, que nós sabemos que muito disso só é folclore, sabemos que não é tanto, devemos nos prevenir sim, mas sabemos que isso, amado, sem perceber, Deus ele está usando muitas pessoas, nossos governantes, líderes, políticos, eles não vão perceber. É Deus trabalhando no seu anônimo, no seu oculto, e Ele está com planos de rever, de poder, amado, a igreja crescer. Confesso para você que eu estou com saudade da casa de oração, saudade, amado, dos irmãos, saudade de abraçar, saudade de estar falando, saudade de estar, amado, ali, ouvindo aquele zum, zum, zum antes do culto, crianças correndo. Deus ele vem trazer ao nosso coração saudade. E você que é ancião, você que, como dizem os técnicos, né, de enfermagem, os doutores, que chamam de idade de risco, fique em casa. Você que é ancião, não fique andando, justamente para que você não adoeça, mas também que seja conforme a tua fé. Eu vejo um ancião que é atleta, que é até mais respaldado do que muitos jovens e adolescentes. E você pode ter certeza que talvez você já tenha até pego essa gripe aí, esse vírus, e não aconteceu nada, ninguém percebe. Aqui eu não estou para desfazer as ordens dos médicos, dos meus líderes, não. Está justamente cumprindo que é para que Satanás não possa alcançar vantagem em nossas vidas. Porque para mim, e para alguns aqui, é muito mais trabalhoso, amado, fazer esse culto online. Você não sabe o trabalho que dá. Aqui a gente não coloca só um celular na frente do nosso rosto e fica falando, não. A gente tenta fazer o melhor. Eu sempre tentei fazer e procuro fazer o melhor para Jesus. Eu sei que vai chegar um tempo em que Ele vai nos honrar. Não é isso, Marcos? Ele vai nos honrar. E nós vamos ter o melhor para dar para Ele e para fazer aquilo que é devido a Ele. Porque nesse momento, abra sua Bíblia, por favor, no livro de João. O título dessa mensagem é Ele Vive.
E eu quero explicar para você algo que o Senhor falou ao meu coração. E antes da ceia eu quero falar ao teu coração. João capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Peço para você, em nome de Jesus Cristo, lembrando que isso aqui, amado, não é, amado, eu não sou um youtuber. Eu não sou um youtuber. E muito menos alguém, amado, que tem um canal no Facebook, que fica fazendo vídeos. Nós estamos num culto, e esse culto é online. Esse culto é através das redes sociais. Devido a tudo que está acontecendo. Você sabe disso. Então João, capítulo 19, versículo 30, diz assim, a palavra de Deus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa é uma passagem chamada de João, do livro de João, onde relata, depois da cruz, depois do sacrifício, já estava na cruz, melhor dizendo, e ele precisava gritar essa palavra, ele precisava verbalizar essa palavra, que é a palavra, amado, tetelestai, onde diz que tem alguns significados, ele quis dizer algo. E é interessante que a morte não o tocou, porque ela não tem poder para tocar nele. Aleluia. Se você olhar, se você ler o livro de João, você vai perceber que quando ele fala tetelestai, está consumado, só está no livro de João, ele inclina a cabeça e ele rende, Pai, em tuas mãos. Ele entregou o seu espírito na mão do Pai. A morte não o alcançou. Ela não foi lá e o matou, como acontece com os mortais que nem eu e você. Não. Ele entregou. Quando ele disse, é até aqui, Pai, está consumado toda a minha vida na terra, 33 anos e meio, o tempo em que Cristo passou na terra, ele grita e diz, tetelestai, a consumação do sacrifício foi recebido pelo Senhor Deus, pelo Pai eterno, pelo eterno, o Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando ele entrega, quando ele diz tetelestai, automaticamente não havia mais prioridade, não havia mais como ele estar no meio de nós, em carne. E ele diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele fala está consumado, tetelestai, amado, significa está completado em perfeição. Escute isso. E em resultado disto, ele quis dizer, está feito para sempre, como dizem em Hebreus. Essa palavra ela é usada somente em 3 capítulos, 3 versículos da Bíblia. Ela é usada lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 1. Entenda o que eu quero te falar, porque quando eu disse o texto da Bíblia, disse, ele vive, o texto da minha pregação, ele vive. Lá em Gênesis 2:1 diz assim, assim pois foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Aí o Senhor consumou, após a queda,
após ali, a Bíblia diz que assim como ele completou a sua obra na terra, a Bíblia diz também que ele, amado, completou o seu grande exército de anjos. Todo o seu exército foi completado daqueles que caíram, juntamente com Lúcifer, Satanás, o diabo, 1/3 dos anjos. E essa palavra, amado irmão, também ela é usada lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Eu não vou ler aqui, mas depois você pode gravar aí na sua casa. Apocalipse 16, 17 para você que está em casa. Eu quero lhe dizer algo. Aqui proclama ele quis dizer, todo o meu dever está perfeita e divinamente cumprido. Quando ele diz tetelestai, quando ele diz está consumado. Todo débito, ele quis dizer assim, em outra variante, todo débito de cada um que receber para a salvação, esta está perfeitamente e divinamente pago. Todo aquele que recebê-lo, ele diz a dívida está paga. E ele fala perfeitamente, porque o sacrifício foi perfeito. E também ele disse com essa palavra tetelestai, vitória perfeita e definitiva. A cruz, ela foi o ápice do ministério de Jesus. O ministério de Jesus não foi o ápice quando ele libertou o endemoniado de Gadá. Não foi o ápice, querido, quando ele ali curou, amado, os leprosos, 10 leprosos. Quando ele cruzou no caminho com aquele cego, a qual os apóstolos perguntaram, ele é cego por causa dos seus pecados ou pecado dos seus pais? Quando ele curou o cego de Jericó, a viúva de Naim, não. O ápice de Cristo, todo o preparo dele era a cruz. Ele precisava, amado, dar testemunho do amor de Deus na terra. Ele precisava estar vinculado a Deus. Ele precisava, amado, mostrar na terra a face de Deus, que já se havia sido esquecido. Desde o tempo, amado, de Abraão. Desde o tempo de Noé, a face de Deus foi esquecida. Ele precisava vir à terra para dizer o quanto o Pai amava e ama a humanidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu comecei a falar, bem dizer, a dizer que Ele mesmo entregou, Ele mesmo, eu vou lhe explicar na palavra de Deus o porquê Ele disse isso. Escute, mas nesse caminho Jesus está ciente de mais uma coisa. A alma, a vida que Ele empenha agora até a última rendição na morte, Ele não a perderá para sempre. Ele a receberá novamente. Quando Ele grita, está consumado, que Ele entrega o seu espírito, Ele passa de um plano de Deus para outro plano. Ele precisava descer, Ele precisava que aqueles que morreram antes, Ele precisava pregar, Ele precisava ir. Só que tudo isso tinha um fundamento espiritual, em que toda a terra estava totalmente, amado, debruçada no ódio, na mágoa. Lembra quando Ele disse? Orai,
Ele disse, amai vossos inimigos e orai para aquele que vos persegue. Ele disse, olha, vocês estão na lei de Moisés, é olho por olho e dente por dente. Ele veio dar outra vertente. Ele disse, olha, se o teu inimigo obrigar te andar 1 milha, vai com ele 2. E se ele te pedir a túnica, dá também a capa. Ele disse, dá a quem te pede, e não vires a costa para aquele que te pede. Ele veio transformar, e ele precisava da testemunho do Pai. Por quê? Porque ele estava numa transição. A cruz foi o momento ápice da vida de Cristo. Você abre a sua Bíblia em João 10, versículo 7, eu quero que você veja uma coisa. Ele vive. Os ateus não acreditam. Os satanistas não ligam. Muitas pessoas não querem saber. Então, quando eu chego em João 10, versículo 17, olha o que ele diz, olha o que o próprio Cristo diz. Quando ele chega em João, amado, olha o que ele diz. João 10, 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Escute o que você está lendo. Eu dou a minha vida para reassumir. Versículo 18, do capítulo 10. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Porque este mandamento eu recebi de meu Pai. O inferno, Satanás, a morte, não poderia tocar. Ele estava sobre um plano, ele estava sobre um mandato, um decreto. O Pai tinha conversado com ele, havia uma junção. Porque para ele receber esse planeta, essa terra, para ele receber tudo que o Pai tinha feito, ele precisava passar por aquilo que o Pai tinha determinado na vida dele. Entenda isso. Tenho autoridade para a entregar. Ele diz, eu tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Lembra quando os imperadores lá disseram para ele, o governador disse para ele, eu tenho autoridade para te condenar e para te absolver. Ele disse, nenhuma autoridade te foi dada. A autoridade que foi dada veio lá do alto. Isto não tem poder sobre mim. Ele disse, o meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, os meus súditos não deixariam você me tocar. Então a morte não poderia tocá-lo. Entenda o poder do Deus que tu serve. Escute, o verbo utilizado aqui por Jesus também pode ser traduzido por tomar. Porque ele disse, eu. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente, de livre-arbítrio, a dou. A dou para quem? A favor de nós, por nós. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Aqui vem a palavra tomar. Daí vem a conquista da mudança de cada um. Morrer para poder receber. Ele teve que morrer, amado, para ele poder receber algo de Deus. Ele teve que morrer. Ele teve que se dar. E a Bíblia diz que ele não se importou com a vergonha. Não se importou com a vergonha em que ele estava passando. Ele se fez maldito no madeiro, numa cruz, por causa de você, por causa de mim. E a Bíblia fala e declara bem forte. A Bíblia explana isso. Que ele
se entregou espontaneamente. Aí, irmão Oswaldo, vem aquele versículo que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Eu entendi esse versículo. Quando eu estava fazendo essa mensagem, o Senhor falou uma coisa no meu coração. Olha o que diz o versículo em Efésios 6,13. Que o Espírito Santo inspira Paulo para escrever. Ele diz, portanto, tomai. Foi a mesma coisa que Cristo fez. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para você conquistar algo de Deus, você precisa morrer. Para você conquistar algo de Deus, você precisa morrer. Você precisa, amado, se esvaziar como Ele se esvaziou. Por isso que tem sonhos frustrados, pensamentos frustrados, pessoas frustradas com o Evangelho, que entraram com um propósito, mas não mudaram de dentro para fora. Não permitiram que o Espírito Santo, amado, construísse ali um templo de adoração. O Efésios 6,13 fala a mesma coisa. Portanto, tomai. Aí o Espírito Santo falou para mim, disse, filho, só tem as armaduras daquele que morre. Porque Jesus, ele foi até o Pai e ele tomou por merecimento. Numa forma de tomar na agressividade, uma forma de tomar por merecimento. Por isso que nas guerras espirituais, muitos crentes caindo, tropego, sem unção, para pregar, para evangelizar. Muitos estão pensando, amados, que Deus não está recebendo esse culto online. Porque as pessoas pegam esse aparelho aqui para banalizar. Aí ninguém mais ligava para a Semana Santa. Nunca mais, amado. Faz muitos anos que tinha, amado, era festa, era no tocando não sei aonde, sábado da aleluia, sexta-feira não sei do que, domingo de Páscoa, balneário tal, não sei mais para onde tal, e era boate, era bar, era tudo aberto, ninguém ligava mais para a Semana Santa. O Senhor disse, espera aí que eu vou tomar conta desse negócio aí. É Deus, amado. Deus está botando a polícia para te colocar dentro da tua casa. E hoje, nesse dia de hoje, eu sei que tem muitos bebendo dentro da casa, mas a maioria hoje está prestando atenção na palavra. Porque você não ligava mais, porque você não orava mais, você não se santificava mais, você não ligava para essa semana tão importante para todo cristão. Você já estava igual o ímpio. Aí o Senhor diz, não, peraí que eu vou mudar essa história. Aí hoje você está aí ouvindo a palavra. E eu espero que você esteja com a sua ceia pronta, que daqui a pouco a gente vai ceiar. Não seja despreparado. Paulo disse, eu quero que você seja muito mais crente na minha ausência do que na minha frente. A mesma coisa disse o Senhor. Ele disse que quer chamar aqueles que estão com eles não de servos, mas ele disse que quer chamar de amigos. Presta atenção. Portanto, só pode ter essa armadura, a salvação, caso, quem morre verdadeiramente. Você já prestou atenção, a igreja primitiva, ela morria. A igreja primitiva, amados, ela morria por causa do evangelho. A igreja primitiva, ela se dava. Os anabatistas se vendiam como escravos para pregar a palavra. Hoje a gente não pode uma gripezinha, a gente não pode ter um dodóizinho no dedo, não pode cortar a película do dedo mindinho, amado. A gente não pode ver uma chuva lá no Ver o Peso. A gente não pode ver uma chuva vindo lá de Castanhal. Está longe, a gente já diz, não, hoje eu não vou para o culto, hoje parece que vai chover, parece que vai cair uma tempestade. A gente se desconverteu. Porque só pode receber de Deus como Jesus se doou. Ele se entregou. Ele se deu. Ele diz que toda adoração dele tem que ser espontânea. Toda adoração dele tem que ser de verdade. Toda adoração dele tem que ser de todo o coração. Com Deus amado, 8 ou 80, amado. Com Deus não tem meio termo. Tem que se entregar, tem que se doar. Porque a verdadeira adoração é aquela que é doada com toda a força do entendimento. Nesse culto online, faça o seu melhor. Peço para você.
Escute, o filho é e continua sendo aquele que age, apesar de depender integralmente e voluntariamente do pai. Mas como assim? Calma, que eu estou te pregando, eu estou te provando que eu estou pregando. Está escrito lá em João, capítulo 5. João 5, versículo 19. Escute o que eu estou dizendo para você. O filho continua a ser dependente integralmente e voluntariamente do pai. Jesus é dependente de Deus. Vou lhe explicar o porquê. O porquê o pai o elogiou tanto. Escute o que eu vou dizer para você. Está escrito em João 5,19. Assim, ó. Então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O filho é a fotocópia do pai. O filho, ele obedece ao pai. O filho, ele se entregou por amor do pai. Ele disse: eu não invento as coisas não, eu só faço o que o meu pai me manda. E eu olho ele fazer e eu imito o que ele faz. Essa é a verdadeira família. Quando o filho sente alegria no coração, vontade, desejo de fazer aquilo que o seu pai faz. Você já ouviu algumas crianças dizer: pai, quando eu crescer eu quero ser igualzinho ao Senhor. Eu quero trabalhar naquilo que o Senhor trabalha. Eu quero ser eu quero fazer o que o Senhor faz. Está aqui Jesus falando. Sinta a presença de Deus. Aleluia. Sinta Ele. Sinta a presença dEle na sua casa. Sinta a glória dEle lhe curando, lhe tratando e lhe dando um bom domingo de Páscoa. Muitos de nós, amados, estão acostumados hoje com os banquetes. Hoje era dia de jejum. Hoje era dia de consagração. Hoje era dia de estar todo mundo da igreja voltado para fazer o melhor, não ficar em casa. Só que coube a ele dizer para você: eu quero que você fique na sua casa, porque eu quero pregar para você. Praticando. Escute essa palavra. Ele estava praticando o que o Pai faz. Jesus pratica o que o Pai faz. Jesus olha e pratica. É o que a Bíblia diz. Que não devemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes. E tudo quanto o Pai escreveu na primeira aliança, Jesus vem e entrega uma segunda aliança. Porque tudo que ele ouviu do Pai e aprendeu com o Pai, ele fez nessa terra. E está fazendo até hoje. Pessoalmente, aquilo que ele vê o Pai fazer, assim obter de volta a sua vida. Isso significa, ao mesmo tempo que ele mesmo a retoma para o que possui, ou seja, a autoridade concedida pelo Pai. Sabe por que a morte não tocou? Porque nele não havia desobediência alguma. Não existia no seu ministério, na sua vida, tanto no céu como na terra, não havia essa palavra dentro dele. Ele tem autoridade de pisar na morte, de mandar no inferno, porque ela não pode tocar nele. A morte só pode tocar onde há pecado. Ela desfaz o brilho, a aliança. Ela desfaz o clima. Ela desfaz aquilo que é puro. Ela estraga. A morte é melancolia. A morte traz saudade. A morte traz desespero. A morte traz medo. Foi o que Adão sentiu no Éden.
Jesus, antes de entrar na presença, fez algo. Veja, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3 diz assim. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Eu sei que o versículo é mais extenso, essa outra parte B, eu vou ler mais lá na frente, calma aí. Só leia até aí, basta ler até aí. Presta atenção. Purificação dos pecados. Deixa eu lhe falar algo, o Espírito Santo me falou. Purificação dos pecados, que ele carregou naquela cruz. E vencendo toda a tentação, aí é que vem, amada, a cerimônia celestial. Em Hebreus diz, sabe que a Bíblia ela é toda assim, olha. Você tem que ir lá e voltar para você poder entender a história. Antes de sentar no trono, porque ele é rei, ele conquistou, ele triunfou, ele venceu. Antes de sentar, ele teve que fazer purificação, porque nossos pecados estavam sobre ele. E só Deus, aleluia, só Deus tem o poder de purificar. O Pai ia purificar o seu filho. Pensa num sorriso, pensa numa glória, pensa numa graça, pensa no céu em festa, quando vem entrando, porque está escrito no Salmo 24, versículo 7. Olha a festa, a cerimônia está sendo preparada, irmão, antes dele sentar no trono. Por isso que eu parei aqui em Hebreus. Ele fez a purificação, aí agora ele vem. Quem é que está vindo aí? Quem está vindo é alguém que venceu, alguém que é glorificado, alguém que é abençoado pelo Pai, alguém que o Pai, amado, elogia. Salmos 24, versículo 7. Olha o que diz: levantai, ó portais, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre. Quem é que vai entrar? O Rei da Glória. Versículo 28, versículo 8 do capítulo 24. Alguém diz: quem é o Rei da Glória? Ora, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas, aleluia. Salmo 24, versículo 9, cerimônia, isso aqui é a cerimônia. Diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre agora. Quem que está entrando? Jesus glorificado, depois do Tetelestai, depois de passar 3 dias debaixo da terra, ele sobe. O Rei da Glória está vindo buscar agora quem? Está vindo buscar suas coroas. Cerimônia. Aí o Espírito Santo, conversando comigo, disse: filho, escreve isso aqui. Aí eu escrevi. Aí vem a glorificação diante de todos os anjos, e demônios e dos homens. Está escrito aonde, pastor? Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a parte B do versículo, que é o final do versículo. Nós lemos o começo, a parte A, agora vamos ler a parte B. Hebreus 13, Hebreus 1, 3, diz assim: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Como? Glorificado. Como? Purificado. Quem foi que purificou? O Pai. É uma cerimônia. Ele está recebendo a coroa. Ele está recebendo aquilo que ele veio fazer. Ele não fracassou. Ele vive. Se eu fosse você, eu dava um glória aí. Ele vive. Ele não largou a cruz, ele não correu, ele não se escondeu. Ele é macho, é o leão da tribo de Judá. Aí a Bíblia também fala lá no Salmos, capítulo 2, versículo 7.
Salmos 2, versículo 7, igreja. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Que é a mesma palavra que está escrito no livro de Hebreus. Você sabe que o livro de Hebreus, o autor não foi, amado, declarado. O autor não é declarado. A mesma palavra que está em Hebreus, no capítulo 1, no verso 5 da palavra. Diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Quem é esse? Esse já é o Jesus glorificado. Não é mais o Jesus terreno. Esse é o Jesus que está sentado agora à direita do Pai, a qual ele vai ser honrado, a qual Deus está honrando ele. Ele disse: anjos, todos, anjos, tronos, potestades. Ele falou com querubins, serafins, com os arcanjos, todos os anjos o adorem. Receba na sua casa hoje a presença daquele que morreu por mim e por ti. Receba na sua casa aquele que cuida do teu filho no colégio, quando está longe dos teus olhos paternos e maternos. Aquele que guarda a tua casa, aquele que não permite que ladrão a roubem. Ele é digno. Ele é digno de ser glorificado, de ser exaltado. Agora ele está glorificado. Agora ele é alguém que venceu. Não é mais uma profecia. Agora ele é alguém de verdade. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 7 que ele tinha que escolher entre o bem e o mal. Ele se alimentava de manteiga e mel silvestre e gafanhotos. E ele tinha que aprender a escolher. Por isso que não é mais uma lenda. Por isso que agora Cristo vive. Mas ele não foi de mãos vazias. Ele tinha que apresentar algo para provar o seu triunfo. Porque é assim com Deus. Você faz um propósito, o Senhor diz: então vai até o final. Me honra. Anda na verdade. Em fé, de glória em glória. Que lá no final eu te darei a tua premiação. Deus trabalha desse jeito, irmãos. Quer ver uma coisa? Ele precisava apresentar algo para Deus. Presta atenção. Ele veio com um propósito. Triunfo. Ele se iguala ao Pai por merecimento. Ele agora se iguala porque venceu. Resgatou o que havia sido perdido. O mundo inteiro, o sistema jaz no maligno. Sistema corrompido, sistema de dinheiro, sistema de governo corrompido. Mas ele resgatou aquilo que nós chamamos de seres humanos. Para todo aquele que nele crê não pereça. Apocalipse 1, versículo 8, por gentileza. Olha o que ele declara, olha o que o Espírito Santo declara, através de João. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Ele diz assim: aquele que é, que era e que há de vir. Ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. O Filho é e continua sendo aquele que age.
apesar de depender integralmente de quem? E voluntariamente do Pai. Eu já falei para você. Olha o que ele diz. Aí ele diz a sua maior conquista de todas. Aí ele diz isso. A maior conquista, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Entenda. Quem é ele? Apocalipse 1, 17. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e também o último. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Entenda uma coisa, santo. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele veio à terra para isso. Como diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo, que diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Entenda o propósito. E não é para você ficar na sua casa, deixando de servir o Senhor. Hoje é dia de servir muito mais a Deus. Hoje é dia de estar muito mais com Ele. Porque Ele está testando. Você não está percebendo, isso não é férias. Está testando a sua fé. Se está ensaiando os levitas nas suas casas. Os diáconos orando nas suas casas. As ministrantes buscando o Senhor. É, pastor. Se o Senhor está orando. Pastora. Auxiliares. Está testando, amado. É hora do teste. É hora do teste, é hora de ver quem é quem. Quem vai se desviar com 2 semanas apenas. Quem vai esfriar com 2 semanas. É hora de ver quem é quem. Que ele veio destruir toda a obra do diabo. Foi para isso que ele veio. Ele chega, presta atenção como é que é. Ele chega e entrega ao Pai o que desde o princípio foi profetizado pelo Pai. Não, foi profetizado, sim, senhor. Ora, não foi? Está escrito lá em Gênesis 3,15. Ou você já não é que eu digo? 2 semanas em casa já esqueceu da Bíblia. Foi profetizado pela boca do maior profeta que existe nas galáxias. Sabe quem é ele? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi ele que profetizou em Gênesis 3,15. Ele disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi para isso que ele veio. Pois nada, absolutamente nada, poderia ou podia vencê-lo. Você quer prova disso? Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Estou te falando que está na Bíblia. A cerimônia que ele recebeu. E quem foi que o glorificou? Quem foi que o exaltou? Atos, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não pode tocar nele. Ninguém pode tocar nele. Ele é rei. Ele é Senhor. Ele é o teu dono. Ele manda em ti. Ele te governa. Ele governa a tua casa. Ele governa esse planeta. Ele governa presidentes.
nações, Ele governa o missionário, Ele governa o pastor, Ele governa todos os cantos. Pode até não ser adorado em todos os cantos, mas tudo que há nessa terra é dele. Nada podia vencê-lo. Somente uma coisa poderia destruí-lo: a desobediência ao Pai. E tem mais, e através da cruz, ele recebeu poder para, primeiro, julgar. Verdade? Tu não está entendendo, não. Quem é ele? Tu pensa que ele veio passear aqui na terra? Pensa que ele foi para Disneylândia? Ele recebeu poder, o plano de Deus, o mandato de Deus, o pacote de Deus. Deus queria fazer com que ele herdasse, mas algo que valesse a pena. Deus não gosta de playboy, não gosta nem de Jesus, seu filho seja playboy. Não, Deus não fica dando nada de graça para ninguém, não. E ele é o maior de todos. Ele nos deu o maior exemplo de fé, de caráter e de autoridade. Primeiro tópico, julgar. Você quer ver uma coisa? João 5, 22. João 5, versículo 22. Primeiro tópico disso aqui. Nós estamos acabando, outro slide, só tem mais esse e outro slide para a gente ceiar. Porque eu não sei se tu está aí, como é que você está aí. Não pode sair. Olha o que diz em João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o quê? Julgar. A ele foi dada essa autoridade. A morte dele, a cruz, tetelestai, trouxe a ele poder para julgar. Segundo tópico. Porque para exercer o julgamento, tem que haver competência. E ele tem. É o que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. 1 Pedro 4, 5. Olha o que diz 1 Pedro 4, 5. 1 Pedro 4, 5 diz assim: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Deus não dá nada de graça para neófito. Tem que ter competência, tem que ser igual a Jesus. Por isso que lá em 1 Coríntios diz que você tem a mente de Cristo. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Seja a imagem de Deus nessa terra. Terceiro tópico. A cruz deu poder para ele salvar. É o que está escrito em Lucas 10. Lucas 19, 10. Perdão. Lucas 19, versículo 10. Vamos ver aqui. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quarto tópico, que a cruz deu poder para ele. As ações e obras. A ele foi incumbido. Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, ele foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. As tuas ações e as minhas ações, por esse que foi glorificado, será julgado. E ele está voltando, oh glória. É que ele volte hoje meia-noite. Que bom se ele voltasse hoje. Muita gente está na sua casa fazendo seu culto. Seriam salvos e libertos desse mundo. Quinto tópico.
A cruz deu poder para ele o quê? Libertar. João 8,36. Está escrito em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, ele disse, verdadeiramente sereis livre. Sexto tópico, tem poder para curar. Através do nome dele. Ele disse, em meu nome. Olha o poder que Deus deu para ele. Em meu nome. Lucas 4,18. É o que está escrito na palavra. Lucas 4,18. 4,18, Lucas diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Deu poder para ele. E também através da cruz, ele recebeu poder para exercer os cargos, ou alguns cargos. Primeiro cargo, primeiro tópico dessa lista, sumo sacerdote. É o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, 14. A cruz, o plano de Deus, deu para ele autoridade. Ele foi elevado ao cargo de sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Sumo sacerdote. Segundo tópico, ele é o teu advogado. Ele recebeu da mão de Deus como sendo teu advogado. É o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, é o versículo 1, amado. Teu advogado, é o segundo tópico, que diz assim, 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. O nome dele, Jesus Cristo, Shafatá, o justo. Terceiro tópico. O que foi que a cruz exerceu para ele? O que foi que a cruz deu para ele? Ele se tornou Salvador do mundo. É o que está em Atos 4:12, quer dizer. Atos, capítulo 4, versículo 12. Entenda o que o Senhor está falando para você. Diz assim, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não é anjo, não é santo, não é homem nem mulher, é o nome de Jesus, é a pessoa de Jesus, só ela salva. Quarto poder que foi dado a ele, de ser juiz. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele é juiz sobre todos. Virá sobre o juiz e governará com mão de ferro. 2 Timóteo 4:1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Quinto, herdou um reino. Por isso que ele dizia: é chegado a vós um reino de Deus. Ele herdou um reino.
A cruz trouxe para ele isso, porque Deus o agradou, se agradou dele. Apocalipse 19, 16. Apocalipse 19, 16. Apocalipse 19, 16. Apocalipse 19, 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome, e está escrito lá, está declarado. Ele é o quê? Rei dos reis, e também é Senhor dos senhores. O reino que ele herdou do Pai após o sacrifício da cruz. Nenhum outro poderia pagar o preço. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, ninguém. Todos erraram. Todos eram da descendência de Adão. E o sexto e último, ele é mediador. Significa que ele é o elo. Ele, como sumo sacerdote, ele é o elo que liga o céu com os salvos na terra. É o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A ele foi dado de ser mediador, embaixador, aquele que proclamou e proclama até hoje. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele, Cristo Jesus. Homem. E você entendeu como é, porque ele vive? Pastor, mas o que foi que ele levou? Ele precisava chegar lá com o triunfo. E qual foi o triunfo dele? Foi o que eu li para você. Está escrito lá, Apocalipse 1,18, que você já leu. Ele apresenta a Deus a chave da vitória, a chave do inferno. Tenho as chaves da morte e do inferno. Como um homem sem pecado, ele vence, não murmurando, apanhou, foi flagelado, ele foi totalmente destruído, a carne dele, a matéria. Está escrito no livro amado de Isaías, capítulo 53, que homens de dores, que sabem o que é sofrer, foi que o espancaram. Homens experientes em espancar prisioneiros. Quando ele chegou lá com triunfo, ele disse: Pai, eu venci. Aí o Senhor diz: anjos o adorem. Por quê? Porque ele venceu o inferno e ele venceu a morte. E cadê a prova? A chave estava na mão dele e está na mão dele até agora. Esse é o teu Senhor e esse é o Deus que tu serve. Ele vive e ele está aí perto de você. Ele vive e ele está agora. E é ele quem vai olhar para você agora e vai ceiar contigo. Abra a porta da sua casa nesse momento. Nunca um versículo foi tão bem falado. E diz que estou à porta e bato. Hoje ele está realmente. Está aí na tua casa. E ele vai ceiar contigo. Você crê nisso? Eu digo para você, nesse momento, você que está preparado para ceiar,
Você que está preparado nesse momento, eu peço para você. Fique de pé, se você estiver na sua casa, com a sua ceia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te exalto e eu te glorifico e eu te bendigo, porque santo é o teu nome, bendito é o teu nome. Pode arredar mesmo, pode arredar mais, pode arredar mais. Aqui a gente tem uma câmera que tem um braço mecânico, ela tá girando. Vou pedir para o irmão Marcos tocar a primeira parte de um louvor. Para que nós possamos juntos, você que está na sua casa, por favor, é momento de reverência. É o momento de estar com os irmãos, com os teus parentes. Em nome de Jesus. Se houver alguém aí, daqui a pouco eu vou já chamar para reconciliação. Calma. Vamos ouvir o Marcos aqui, adorando o Deus vivo. Aleluia. Jesus, Salvador, e outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de consolo e abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, e sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amada igreja, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe, sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e também doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porquanto, julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você que está na sua casa, nesse momento, peço para você, você que vai se reconciliar, coloque a mão no coração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te peço a tua bênção, a tua unção. Eu te peço, meu Deus, a tua autoridade, a tua graça e a tua glória. Aqueles que vão se reconciliar, Senhor, que alguma coisa cometeram, algum atrito, algo aconteceu, que o Senhor venha perdoar, que o teu sangue passe na vida deles agora, porque onde há sangue há remissão de pecados. E que a tua palavra, que a tua unção, que o teu amor possa chegar neles agora, que seja para glorificar e exaltar, e que seja para bendizer o teu santo e o teu poderoso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que já se reconciliou nesse momento, peço para você, em nome de Jesus, pode servir o pão. Na sua casa, pegue o pão nesse momento. Diácono Oswaldo, receba o sangue de Cristo. Irmã Edna, receba o sangue de Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Marcos, receba o sangue de Cristo, por favor. Ou o pão, o corpo de Cristo. Receba, Mateus, o corpo. Receba o sangue de Cristo. Marcos. Receba em nome de Jesus. Receba. Vamos consagrar. Feche seus olhos. Senhor, nesse momento, como família, como irmãos na fé, celebrando o teu mandamento, tu disseste que deveríamos relembrar a ceia, que deveríamos estar em comunhão. E esse é o momento ápice, é o momento da igreja, o momento da comunhão, Senhor. Por isso eu venho te pedir. Consagramos, Deus, o pão nesse momento. Você que está na sua casa, por favor, você pode comer o pão. Nesse momento também, Senhor, consagramos a Ti o vinho, que é o sangue de Jesus. Tu disseste: aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não terá parte comigo. Você pode beber do vinho. Você fica em pé na sua casa enquanto o nosso irmão Marcos vai entoar um louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Eu não mereço
sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. E Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: e livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Verdadeiramente, verdadeiramente, e posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: eu sou. Pra te adorar, Jesus, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre e sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre e sou livre. Santo é o nome do Senhor. Senhor, eu te peço nesse momento de oração, Senhor, eu te peço nesse momento de glória, nesse momento em que o Senhor está conosco, eu te peço junto com a família que aqui estamos, em família, eu te peço, Senhor Deus, traz a tua glória, traz a tua graça a cada família, a cada pai e mãe de família, a cada filho, a cada filha, a cada adolescente, a cada jovem, a cada líder, nesse momento em que o planeta está passando um momento tão difícil, nesse momento onde tem pessoas enfermas, pessoas doentes, quem sabe até infectada com coronavírus, que nós não desejamos, mas pode ter acontecido. Senhor, Tu és a cura, Tu recebeu do Pai o poder para curar, Tu recebeu de Deus o poder para exercer, Tu é Rafá, Tu é médico dos médicos, Tu és Senhor dos senhores, Tu é Rei dos reis. Ao Teu reino, a Tua glória, o Teu poder. Cura, Senhor, aqueles que estão precisando de cura. Traz de volta o primeiro amor, a primeira essência. Traz de volta ao planeta, traz de volta, meu Pai, a todos. Traz de volta, Senhor Deus, a nós o avivamento genuíno. Traz a dependência de Ti como era no deserto.
traz a dependência de Ti, como era a dependência do pão, do maná, a Tua graça, a Tua glória. Eu oro por todas as famílias onde há alguém doente, onde há alguém enfermo, meu Deus, onde há alguém desempregado, um pai de família que esteja desempregado, alguém que não pôde trabalhar, alguém que não foi proibido de ganhar o seu pão de cada dia. Acredite que Deus está no controle e Ele vai, amado, tomar conta da tua situação. Que a essência do poder de Deus caia sobre a sua casa. Que nesse domingo de Páscoa, Jesus ressuscite no seu coração, não através de um ovo de Páscoa, porque estão tirando a glória de Jesus, amados. Estão tirando, amado, no Natal com o Papai Noel. Estão tirando na Páscoa com o coelho. E Deus está lá de cima olhando para a terra e está esperando os crentes, os filhos dele, tomar e se levantar como verdadeiros guerreiros, como verdadeiros círculos, guerreiros do círculo de oração. Levantar na tua casa, levante-se, ore, se coloque de pé, porque Deus, Ele está dizendo, é o princípio de dores, estamos começando a sentir aquilo que ainda há de vir. Fique firme e se apegue a Ele, porque Ele vive, Ele não morreu, porque a morte não pode tocá-lo. Ele mesmo entregou a sua própria vida, porque Ele é Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor e a adoração. Te glorificamos pelos milagres que o Senhor fez na nossa vida. Te glorificamos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Te glorificamos, meu Deus, por cada homem e mulher que foi curado e está sendo curado agora. Por cada um que recebeu a Tua palavra, que recebeu a unção do Teu Espírito. Entre nas casas, entre nas casas. Senhor, entre, meu Pai, com a Tua permissividade, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, nesse momento, Deus Pai, permita que o Teu Espírito, que a Tua unção entre em cada casa. Entre em cada casa, onde houver um crente, nesse planeta, nesse país chamado Brasil, nessa nação brasileira, no estado do Pará, na cidade de Belém. Deus, eu oro pelo presidente Bolsonaro. Eu oro, meu Deus, pelos ministros. Eu oro, meu Deus, pelos deputados estaduais, federais. Eu oro, meu Deus, pelos governadores, prefeitos, vereadores, líderes, meu Pai, de comunidades. Eu oro pelos pastores. Eu oro por toda a nação. Abençoa, meu Pai, os levitas da Tua casa. Abençoa os diáconos, ministrantes. Abençoa nossas crianças. Que nenhuma criança seja infectada. Que nenhuma criança esteja com baixa resistência. Pelo contrário, Jesus está sobre elas. E Ele está guardando cada uma delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo nessa noite de domingo. Olhe para cá um minuto, por favor. Você que está na sua casa, você que está aí. Terça-feira, se nada mudar, nós estamos inteirados, amados irmãos, nos comunicados via internet do governador e também dos nossos líderes. Se nada mudar, terça-feira estaremos aqui novamente, em nome de Jesus Cristo. Se nada mudar, estaremos aqui. Se Deus quer permitir, que seja a permissividade dele. Nesse momento, quero dizer para você que você que tem uma oferta, você que tem um dízimo, leve para a Juscelene, já falei para você. Você sabe onde ela mora, você que mora perto da igreja. E você que mora mais longe, não pode ir lá, ligue para mim, e com certeza irei transmiti-lo para ela e passarei para ela, para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Não se disperse. Não é hora de dispersar a igreja.
É hora de abraçar, porque o teu Redentor vive. O teu Redentor está aqui. Ele está aí. Ele está de olho no planeta inteiro. Então, demais, sexta-feira haverá culto. Em nome de Jesus Cristo, peço para você, em nome do Senhor Jesus. Queremos orar pela família. Meu Deus, eu te peço pela família do teu servo Marcos, Mateus, a Cadete, Osvaldo. Abençoe essa casa, Senhor. Abençoe, meu Pai, esse solo onde pisamos. Abençoe os anfitriões. Seja derramado a tua unção, tua graça na sua descendência, da descendência. Que sejam abençoados. Obrigado, Deus, pelo teu servo Rafael. Obrigado por você que nos ouviu, aos pastores da igreja, em nome de Jesus Cristo, aos líderes, a todos que estão nesse momento, nessa live. Eu peço para você, lembre-se, visite alguém essa semana, alguém que você sabe que está precisando. Peça permissão, se caso a pessoa permitir, lógico. Visite, ore, para ver como é que ela está. Não se disperse. Os anciões, sempre eu digo, fique em casa. Caso você for, ligue, tiver o número dessa pessoa, ligue, fale que você vai lá, porque às vezes tem alguém mais sensível e não vai lhe receber com todo essa epidemia que está acontecendo. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado porque o Senhor foi e tem sido fiel para conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, pelo teu servo José Augusto, meu Pai. Oramos pelo teu servo Zé e pelas demais pessoas da igreja que estão enfermas. Se vê alguém, meu Pai, além, não estamos percebendo quem é. Em nome de Jesus, eu